Eu convido o povo de Deus a abrir a palavra do Senhor no profeta Isaías, capítulo de número 54. E convido o povo de Deus a que se coloque de pé. Celular no modo avião, nós vamos ouvir o Espírito falar conosco na pregação. Isaías 54. Eu pregarei uma mensagem para vocês, amados irmãos e irmãs, do versículo 7 até o versículo de número 10. Mas para entendermos um pouco melhor o contexto, eu lerei a partir do versículo de número 4. Mas a mensagem é de Isaías 54, de 7 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala poderosamente ao nosso coração. Pai, dá glória ao teu nome e ao nome de Jesus. Pai, nós sabemos que a maior bênção que qualquer pessoa pode ter é conhecer ao Senhor intimamente. E tu nos disseste que nos deste a bênção de contemplar a glória de Deus revelada na face de Cristo com os olhos da fé. O meu pedido neste sermão desta manhã, Senhor, foi o pedido de Moisés. Senhor, eu quero conhecer-te mais. Te rogo que me mostres a tua glória. Hoje o nosso pedido é: Senhor, queremos conhecer-te mais. Mostra-te a nós. Transforma a nossa vida e fala ao nosso coração. Fala conosco, Pai. Nós pedimos em nome, pelos méritos, pela graça, pela bondade, que há somente em Jesus. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A igreja pode sentar-se. Se você faz parte do povo de Deus, você se casou com o único e verdadeiro Deus. Este texto traz uma promessa maravilhosa apresentada para o reino de Judá nos dias de Isaías, mas se aplica a todos nós, a igreja de Deus, nós que somos o Israel de Deus, nós que somos a nova Jerusalém de Deus. E nesse texto que nós lemos, Deus se apresenta a nós de uma maneira muito impressionante. Primeiro, ele diz que nós somos como uma mulher adúltera, como uma mulher que se casou com seu marido,
Mas, infelizmente, passaram amantes diante dela, e ela loucamente flertou com seus amantes e abandonou a glória, a beleza, a plenitude, a perfeição do seu marido, para estar com amantes inferiores ao seu marido. E por isso ela foi envergonhada na sua mocidade, e se tornou como alguém que era uma viúva. O versículo de número 4 diz: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás a vergonha da tua mocidade, o adultério contra Deus, e não te livrarás do opróbrio da tua viuvez. E aí o Senhor continua dizendo que nós somos como essa mulher, desamparada, diz o versículo 6, de espírito abatido, como a mulher da mocidade que foi repudiada pelo Senhor. Quando Israel traiu o Senhor, Deus repudiou a Israel. E quando você trai o Senhor, muitas vezes o Senhor se afasta de ti e te disciplina, e não te deixa ter um relacionamento vivo, pessoal e abundante com Ele. Mas depois de apresentar que nós somos muitas vezes como uma mulher adúltera, que trai o Senhor neste relacionamento, o Senhor se apresenta a nós como nosso marido. Ele diz aqui, no versículo de número 5, porque o teu Criador é o teu marido. O marido da igreja é o nosso Criador, diz aqui, o Senhor dos exércitos, diz o texto, Deus que governa os exércitos angelicais e os exércitos das estrelas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel, aquele que é separado para a adoração, o teu Redentor, o nosso Salvador, Ele é o Deus de toda a terra. Nesse texto, nessa manhã, o Senhor quer falar com a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que Ele é o esposo da igreja. E Deus quer falar com cada um de nós que compõe a Igreja de Cristo Jesus, seja qual for a denominação, que Ele é o Deus marido, Ele é o seu marido. As irmãs vão entender mais hoje o sermão, porque o texto nos apresenta o Deus marido, que nós conheçamos a Deus como esposo da igreja, que deu a vida por ela, nosso Senhor Jesus Cristo, para pagar os nossos pecados na cruz. Se você não é casado com o Senhor, minha oração é que a partir deste sermão, no final desta mensagem, você se case com Jesus. E se você já é casado com Jesus e tem pisado na bola, hoje o Senhor quer que você se arrependa de todos os seus adultérios e se volte de coração para Ele, para viver para Ele todos os dias da sua vida. O texto nos revela o Deus marido. E a primeira coisa que o texto nos ensina é que o Deus marido é o Deus indignado. O Deus marido é o Deus indignado. Eu falei para vocês que o sermão vai ser baseado a partir do versículo 7. Olha aí no início do versículo 7 o que ele diz. Nós vamos ler início do 7, início do 8. Por breve momento te deixei. E o início do 8 diz, num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Deus se revela como um marido indignado, que diz que num breve momento deixou a sua esposa. Foi rápido. Mas ele também diz aqui no início do versículo 8, que num ímpeto de indignação, indignado com a infidelidade, com o pecado do seu povo, diz ele que escondeu a sua face da sua esposa por um momento. Todos nós que somos casados sabemos um pouquinho o que é isso. De repente, você que é marido, de manhã, antes de sair para o trabalho, no café da manhã, dá uma má resposta na esposa. E aí chega em casa à noite, fala boa noite, mas envolvido com muitos pensamentos do trabalho, você nem conversa muito. Aí chega na hora de dormir, você vai encostar nela e fala, agora você vem encostar em mim, né? Agora? Vai dormir para lá, não quero nada com você. Quem é casado sabe muito bem o que eu estou falando. Tem gente dando risada, né? Mas pode acontecer com a esposa também. Às vezes a esposa foi crítica com o marido naquele dia, não considerou o sentimento dele, e de repente ele ficou na dele.
E aí ela vem, querido, não sei o quê. Querido, eu não sou teimoso? Não sou cabeça dura? Que não entende nada? Que história é essa? Não vai pedir desculpa não pelo que falou? Deus se apresenta como um Deus indignado. Alguns, num arrobo, não se deve fazer isso, principalmente quando você é cristão, mas numa discussão, eu vou para a casa da minha mãe. E o marido tem que ir lá buscar na casa da mãe. O Senhor está dizendo para mim e para você que ele fique indignado com os nossos erros, como marido, como todo marido. Ele diz, olha, num breve momento eu te deixei. Num ímpeto de indignação, eu escondi de ti a minha face por um momento. Quem caminha com Jesus há algum tempo sabe muito bem o que eu estou falando. Tem dia que parece que o Senhor está distante, ainda que Ele esteja perto. Tem dia que parece que o Senhor se afastou de nós. Por que isso acontece? Porque o Senhor quer nos mostrar quem nós somos sem Ele. Sem Ele, nós somos miseráveis e terríveis pecadores. Mas, de repente, você começa a viver a sua vida cristã, achando que você depende do poder da sua própria força e do seu braço. E você já não ora mais, já não lê mais a palavra, já não adora o Senhor, você pula da cama no automático e vive o dia inteiro sem dirigir uma palavra sequer ao Senhor, e depois você vai orar e quer perceber que o Espírito está transbordando na sua vida. Em alguns momentos parece que Deus fecha os céus para nós. Como um bom marido, ele fica indignado com aquilo que nós fazemos de errado na nossa vida. O Deus marido é o Deus indignado. Foi isso que Deus disse a Salomão depois da consagração do templo e da sua casa. Ele diz assim, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva. Tem dia que Deus fecha o céu para disciplinar o seu povo. Se eu mandar o gafanhoto na colheita, tem dia que Deus machuca o seu bolso para ver se você muda de vida. No dia em que eu colocar a peste entre o meu povo, tem dia que o povo adoece para se arrepender dos seus pecados. Ele disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Parece que Deus fechou o céu para você? Parece que a sua colheita não está dando resultado? Parece que você tem vivido numa prostração e numa doença espiritual? Talvez não seja porque Deus está indignado com o seu procedimento. Se você tem vivido assim nessa manhã, o Senhor te chama a se humilhar, a se arrepender, a voltar a buscá-lo, a orar, pedir perdão pelos seus pecados. Ele disse que isso não vai durar para sempre. Ele disse, num breve momento eu te deixei. É rápido, mas é para nos fazer sentir que nós não somos nada sem Jesus. Ele diz no ímpeto, no momento de indignação, eu escondi de ti a minha face por um momento. Não dura para sempre. Graças a Deus por isso. Mas se você sente que mesmo estando na igreja, parece que você está existencialmente longe de Jesus, nessa manhã o Senhor te chama ao arrependimento. Revise aí na sua vida o que não agrada a Deus. Que tipo de pecado você tem alimentado no secreto? Você tem sido um soberbo? Preste atenção, meu irmão, quem não ora é soberbo, porque acha que depende do poder do seu músculo e da força do seu braço. Então o Senhor fica indignado, porque Ele nos ama, porque Ele deu Cristo na cruz por nós, e porque Ele sabe que o que nós mais precisamos é a comunhão íntima com Ele. O que nós mais precisamos é o enchimento do Seu Divino Espírito. Então, nessa manhã, se você está longe do Senhor, confesse o seu pecado. O Senhor diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Ele também diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nessa manhã Deus te visite com arrependimento, em nome de Jesus, amém. Para que você veja que a indignação do seu marido é passageira. Ele quer mesmo
é que você tenha um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Você está casada com Jesus, minha irmã? Você se casou com Jesus? O Deus marido é o Deus indignado. Louvado seja Deus, porque Ele fica indignado com tudo que há de errado na nossa vida, porque Ele quer que nós o conheçamos mais e vivamos para Jesus todos os dias da nossa existência. Se você não é casada com Jesus, case-se com Jesus. Se você já é casado com Jesus, viva como quem é casado com Jesus, em pleno amor e intimidade com Ele, todos os dias da sua vida. O texto nos apresenta o Deus marido. Mas o Deus marido, além de ser o Deus indignado, diz o texto bíblico, o Deus marido é o Deus misericordioso. O Deus marido, além de ser o Deus indignado, é o Deus misericordioso. Vamos ler aqui, versículo de número 7. Leiam todos comigo, versículo 7. Vamos lá, todos juntos? Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. 8 também, vamos lá? No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Louvado seja Deus. O Deus marido é o Deus misericordioso. Isaías, pregando para nós, revela ao Senhor dizendo que com grandes misericórdias. A ideia da palavra no hebraico aqui é infinitas misericórdias. Com grandes misericórdias eu torno a acolher-te. Deus quer nos abraçar com a sua misericórdia. É isso que está dizendo o texto. Lembre-se que a misericórdia é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos estar ardendo agora no quinto dos infernos, mas Deus não nos jogou lá. Ele refreou a sua mão de ira contra nós. Ele poderia jogar sobre nós todos os relâmpagos e trovões da sua ira em um segundo, mas porque Ele cravou Jesus na cruz, Ele agora está dizendo a você que perdoa os seus horríveis, feios e tristes pecados e quer abraçar você com a sua grande misericórdia. E ele repete a ideia no versículo 8, quando diz: mas com misericórdia eterna. A misericórdia de Deus, se você é crente, preste atenção, a misericórdia de Deus para com você nunca vai passar. Que bênção maravilhosa. Mas com misericórdia eterna, diz o Senhor, eu me compadeço de ti. Ele é o Senhor, o grande Yahvé, o Deus autoexistente, eterno, infinito e imutável, o teu Redentor, aquele que pagou o preço pela libertação dos teus pecados, diz o texto. A misericórdia dele para com você é eterna. É por isso que nós temos que saber de cor aquele versículo maravilhoso. Imagine Jerusalém destruída, mães se levantaram contra a vida de seus filhos, querendo sobrevivência, momentos de angústia terrível. Deus usa Jeremias para compor as lamentações, e no meio do choro, da lamentação pela destruição, pela desolação da cidade, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são eternas e renovam-se a cada manhã. Louvado seja o nosso Deus. Eu me lembro, irmãos, do cego de Jericó. Jesus está indo a Jerusalém morrer por nós, passou em Jericó para salvar a Bartimeu e Zaqueu. E Jesus está entrando, e o cego vive à beira do caminho pedindo esmolas, e de repente ele ouve a marcha da multidão, e pergunta para os que vêm na frente: o que está acontecendo? E o pessoal fala para ele: está passando aqui Jesus o Nazareno. Eles acham que Jesus é só o Nazareno, mas ele reconhece a promessa feita a Davi 1000 anos antes, de que Deus mandaria na casa de Davi um rei cujo reino duraria para sempre, e Deus seria pai deste rei, e este rei seria o filho de Deus. Então o cego começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim.
A multidão diz para ele: cala a boca, cego, você acha que o profeta Jesus vai te escutar? Mas o texto diz que ele gritava. A ideia do verbo no grego é grasnava, ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim! E gritava, gritava. Jesus mandou chamar. O que você quer, meu filho, que eu faça por você? Senhor, eu já enxerguei e queria voltar a ver de novo. Jesus cura o homem, recupera a tua vista. Mas não somente cura, Jesus salva o homem, porque ele creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele diz: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente ele foi curado, e ele saiu louvando a Deus naquela multidão. E a multidão dava glórias a Deus. Imagina os judeus cantando ali: Avenu Shalom, Aleluia. E eles cantavam: Avenu Shalom, Aleluia. Avenu Shalom. Cantando e fazendo festa: Avenu Shalom, 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 Aleluia. Louvando ao Senhor. Aquele homem clamou a misericórdia de Jesus. Porque Jesus é a própria misericórdia encarnada. Ele é a fonte de toda misericórdia. Preste atenção, não houve ninguém nesta terra, enquanto Jesus aqui esteve, que clamou a sua misericórdia, que tenha sido rejeitado por ele. E eu gostaria de dizer a você ainda hoje, que não há ninguém que sinceramente clame a misericórdia do Senhor, que seja rejeitado por ele. O apóstolo, em Atos capítulo de número 2, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você é pecador, se você tem vivido longe de Deus, se você tem tropeçado nas suas falhas, se o seu coração está gelado, nesta manhã o Senhor manda dizer que Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados. E se você nessa manhã se arrepender e clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Ele terá misericórdia de você, Ele perdoará os seus pecados, Ele mudará a sua vida, Ele te encherá da sua presença. A misericórdia dEle é eterna, é grande, é incomparável, e ninguém tira você das mãos dEle. Que nessa manhã você clame a misericórdia do Senhor, e que você experimente o perdão de pecados, a vida eterna, a restauração, o renovo do primeiro amor, porque Jesus é tremendamente misericordioso, e Ele diz que tem compaixão de você, tem misericórdia eterna. Que o Senhor te perdoe dos seus horríveis, feios e tristes pecados, em nome de Jesus, amém. Você já se casou com Jesus? Se você se casou com Jesus, você tem sido fiel ao seu marido? Hoje o Senhor se apresenta a você como verdadeiro marido, o marido da noiva de Cristo, o Deus que é marido. E o texto da palavra de Deus nos diz que o Deus que é marido é o Deus indignado. O Deus que é marido é o Deus misericordioso. Você já se casou com o Senhor? Já experimentou a sua indignação e a sua misericórdia? Pastor, o que mais caracteriza o Deus marido? O Deus marido é o Deus fiel. O Deus marido é o Deus fiel. Nós vamos ler juntos versículos de número 9 e 10. Melhor, eu leio o 9, a igreja o 10. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Vocês o 10. Por quê?
Deus se revela como o Deus fiel. Ele diz aqui no versículo de número 9, que essa promessa de misericórdia era para ele como a promessa que ele fez no dia em que o dilúvio acabou. Você se lembra que quando Deus tirou Noé da arca, lá em Gênesis capítulo 9, Deus criou o arco-íris e diz: eu coloquei no céu o meu arco. E ele é a garantia e a promessa de que eu não vou destruir mais toda a terra através de águas e através da chuva. E todas as vezes que chove e você vê o arco-íris no céu, isso é Deus lembrando da sua aliança e da sua misericórdia. Ele fez a promessa que não vai destruir mais a sua criação por meio de uma maneira geral, por meio de enchente, por meio de água, por meio de chuva. E aqui o Senhor então volta dizendo que porque isto é para mim como as águas de Noé. Deus é um Deus de palavra, diz ele, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. O que significa isso? Que Deus não vai disciplinar o crente mais agora pelos seus pecados? Não, meu querido irmão. A ideia é o seguinte, é que Deus não vai ficar irado com você a ponto de te jogar no inferno. Deus não vai deixar você enfrentar a sua repreensão eterna, porque Ele deu Cristo Jesus na cruz para salvar você. E se Ele prometeu que te salvaria e que não te lançaria no inferno, e que não ficaria irado eternamente com você, e nem deixaria você experimentar a repreensão eterna, Ele é fiel e vai cumprir a promessa, como Ele tem cumprido a promessa feita a Noé até o dia de hoje. E aí Ele diz algo: naqueles dias, irmãos, não havia retroescavadeira, nem remodelação de montanhas, nem de caminhos. Então, para as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, é impossível tirar uma montanha do lugar. E o Senhor diz aqui, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Deus está usando uma hipérbole, ou seja, se para a minha misericórdia se apartar de ti, os montes têm que sair do lugar, e os outeiros têm que ser retirados. Deus está dizendo, ou seja, isso é impossível. A aliança da minha paz não será removida. Se você creu em Cristo Jesus, Paulo diz que você foi justificado, pois pela fé você tem paz com Deus. Paz não é ausência de conflitos exteriores, irmãos. Paz é plenitude. Paz é inteireza, paz é harmonia, paz é fruto do Espírito Santo. Você ter paz significa que você não está em guerra existencial com Deus. O seu coração não fica desesperado na presença de Deus, porque os seus pecados já foram pagos. Você foi declarado justo pela fé quando creu em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E agora então você tem inteireza. A palavra Shalom no hebraico e Eirene no grego significam plenitude, inteireza, integridade, integralidade, harmonia, enchimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus tem uma aliança de te encher da paz dele, que é a presença do próprio Espírito Santo na sua vida. Diz o texto: e a aliança da minha paz não será removida. Quem está falando não é homem, diz o Senhor. Por quê? Porque Ele se compadece de ti. Ele tem compaixão de ti. Louvado seja Deus. Há um versículo na Bíblia que eu gosto muito. E ele me veio num momento muito precioso. Quando eu era pastor, lá no Distrito Federal, a igreja presbiteriana do Guará 2 começou a crescer bastante para a glória de Deus. E vieram alguns membros da igreja presbiteriana de Brasília para a nossa igreja. E eu era muito amigo do reverendo Adail Sandoval. Ele era nosso capelão no seminário, eu era professor ali. E ele foi presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, foi pastor do nosso presbítero Cleverson da Belinha. Pastor Adail, um homem de Deus piedoso. E os membros da igreja de Brasília, indo para a nossa igreja, eu fui explicar para ele. Falei, reverendo, os irmãos lá da igreja de Brasília foram para a nossa igreja, mas eu não fui atrás de nenhum deles. Ele falou, meu filho, fique tranquilo. Eu adotei o princípio do Senhor. Desligou aqui, agora ligou de novo.
eu adotei o princípio do Senhor Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Abrace o povo, meu filho. Foi o Pai que mandou. Jesus disse isso com respeito à minha vida e a você. Todo aquele que o Pai me dá, se você foi dado pelo Pai, esse virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Jesus não vai jogar você fora. Quando ele diz para os fariseus que eles não são as ovelhas dele, lá em João 10, ele diz o seguinte: as minhas ovelhas, falando dos sinais de que é a ovelha de Jesus, ouvem a minha voz, eu as conheço, eu as amo intimamente, elas me seguem. Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Se você tem a vida eterna, você não pode perdê-la. Você não pode perder algo que você não conquistou. É errado alguém dizer que você perde a vida eterna. Como é que você perde algo que você não ganhou? Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna. Ele diz: jamais perecerão. Jamais. E nunca ninguém jamais arrebatará da minha mão. Foi meu Pai que me deu. Ninguém pode arrebatar essas ovelhas da mão do meu Pai. E ele termina dizendo em João 10:30, eu e o Pai somos um. Se você é de Jesus, preste atenção, ninguém tira você das mãos de Jesus. Pessoas ruins não tiram você das mãos de Jesus. Uma sociedade ímpia não tira você das mãos de Jesus. O mundo rebelde não tira você das mãos de Jesus. Nem os seus feios e tristes pecados tiram você das mãos de Jesus. Diabo nenhum tira você das mãos de Jesus. Ele é fiel, ele comprou você com o sangue dele. Ninguém arrebata você das mãos do Senhor Jesus. Que bênção maravilhosa! É por isso que Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. É por isso que Davi, lá no Salmo 27:10, diz: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonarem, o que não é normal, mas ainda que seu pai ou sua mãe tenham te desamparado, diz ele, o Senhor me acolherá. Você vai tentar fugir do Senhor, mas de um jeito ou de outro você vai voltar. Se você está ouvindo que o Senhor está dizendo, eu te comprei, você é meu, eu não desisto de você, é melhor que você se arrependa dos seus pecados hoje, para que você não precise ser disciplinado, porque você vai voltar de um jeito ou de outro, se você é de Cristo Jesus. Deus é fiel. Ele vai cumprir a sua promessa. Ninguém arrebatará você das mãos de Cristo Jesus. Que salvação maravilhosa, irmão. Quando eu penso nos meus pecados, eu agradeço e digo, louvado seja Deus. Ninguém me tira das mãos de Jesus. Se ninguém me tira das mãos de Jesus, eu não vou viver de maneira pecaminosa. Isso seria tolice. Se Ele me tirou das trevas para a luz e deu sua vida por mim, para que eu vou continuar chafurdando na lama do pecado? Eu quero conhecê-lo mais. Se a maior bênção é ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele, para que viver comendo as migalhas que Satanás te oferece, ou recebendo as esmolas vazias que não valem nada que Ele quer te dar? Você tem um banquete da comunhão do Senhor Jesus com você. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter intimidade com Deus marido, que te amou e deu o filho dele numa cruz, para pagar os teus pecados. Ao final da exposição nessa manhã, eu quero lhe perguntar, você já se casou
com o Senhor Jesus? Se você está casada com o Senhor, você é leal a Ele, mulher de Deus? Se você, homem, que está aqui, faz parte da noiva de Cristo e, portanto, está casado com o Senhor, você vive uma vida de fidelidade ao Senhor. O Deus marido é o Deus indignado. O Deus marido é o Deus misericordioso. O Deus marido é o Deus fiel. Porque Ele te amou nesta manhã. Se arrependa das suas infidelidades, dos seus pecados. Porque Ele tem misericórdia de você. Então pare de viver para si mesmo e se entregue totalmente a Ele. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero viver para a Tua glória. Pare de viver para você mesmo. Pare de buscar realização nas coisas desta vida. Pare de colocar-se a si mesmo no centro e viva para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. O Senhor quer dar a bênção a você de conhecê-lo mais. Você precisa parar de viver na prática do pecado. Você precisa ser um homem de oração. Você tem que dizer: Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, deixa-me ver o resplendor de Tua glória na face de Cristo. Senhor, esvazia-me de mim. Senhor, usa a minha vida para a glória do Teu nome. Jesus disse que Ele é a videira e nós os ramos. Longe dEle nós não faremos nada. Mas Ele diz que ligado nele e Ele em nós daremos muito fruto. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Hoje o Senhor quer ser o maior amor da sua vida. Se você mesmo tem ocupado o lugar que é de Deus, se você tem colocado seu cônjuge no lugar de Deus, se você tem colocado seus filhos no lugar de Deus, se você tem colocado o seu trabalho, o seu desempenho no lugar de Deus, se você tem colocado o seu ministério no lugar de Deus, nessa manhã o Senhor diz que Ele não abre mão de você e não vai tolerar ser o segundo plano na sua vida. Que nessa manhã você diga ao Senhor: Senhor, me perdoa, porque mesmo na igreja eu tenho vivido em adultério espiritual. O Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor se indignou comigo. O Senhor não abandona. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero conhecer o Deus marido. Que Deus te dê a bênção de amar o Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.